Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Queridos irmãos, hoje, o 18º domingo do tempo comum, nós temos a liturgia que traz para nós o livro do Eclesiastes. Eclesiastes que vai mostrando para nós essa sabedoria, a sabedoria que então vai nos dizendo para termos atenção em relação aos bens que temos. Aonde estamos depositando a nossa confiança? Aonde estamos colocando o nosso coração? Somos seres humanos criados por Deus, temos desejos, vontades, temos anseios, buscamos concretizar os nossos objetivos, lutamos para ter tudo o que temos, lutamos para concretizar os nossos sonhos. E desde a criação o Senhor deposita em nosso coração a dádiva do amor. Mas com o decorrer do tempo, a sabedoria, então ela vai falando para nós hoje. É preciso sacudir a árvore da vida, para que esses frutos podres possam então cair. Os frutos da vaidade, da prepotência, de querer ser Deus na vida do outro, ser Deus em sua própria vida e não acolher o Deus vivo e eterno na sua vida como autor, como o maestro, como o primeiro em que eu levanto e agradeço. Eclesiastes vai mostrando para nós a importância de nos preocupar com o tempo de Deus na nossa vida e na nossa história. Eclesiastes traz para nós vaidade das vaidades. Também podemos colocar em relação àquela bela expressão: tu és pó e para o pó
voltará. Sem Deus não somos nada. Sem Deus não conseguimos dar passos. A sabedoria então nos diz: volte o seu coração para o Senhor. Volte o seu coração para Deus. Em meio a toda a caminhada frenética que vamos fazendo do dia a dia, do cotidiano, esquecemos de Deus. Esquecemos de agradecer o que temos e o que somos. Diferente assim de Eclesiastes, o Evangelho vai nos falar: olha, é preciso colocar a sabedoria de Deus para não acumular bens para si. Os bens que acumulamos para nós mesmos não dão frutos, porque são bens de egoísmos próprios, que não vão ser divididos, que nós colocamos em nossas mãos como aquele único e Senhor da nossa história. Deusificamos os nossos bens, e Jesus fala para aqueles do Evangelho: olha, não deusifique os seus bens, coloque à disposição para a partilha, com sabedoria. Ah, padre, são só bens materiais? Não. Talvez você traz uma bagagem, um tesouro tão grandioso, que é a humildade, que pode ser partilhada com seu irmão do lado, que é esse olhar de esperança, que pode ser partilhado com seu irmão lá no serviço, que está ali agoniado, querendo ouvir uma palavra de vida. Os tesouros que o Senhor nos dá, os tesouros que o Senhor vai colocando na nossa vida. Santa Teresa nos fala assim: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem possui a Deus, nada lhe falta. Sabedoria dos santos da igreja, que vai nos ajudando a entender que sem Deus não conseguimos dar passos. Não conseguimos dar passos. E Santa Teresa, então, assim, ela concretiza o pensamento: só Deus basta. Quando entendemos que só Deus basta na nossa vida, nós confiamos na providência do Senhor. Nós confiamos na voz do Senhor, que fala para nós através do irmão, das nossas atitudes, dos detalhes de Deus no ordinário da nossa vida. Estamos tão ocupados, estamos sempre correndo e não vemos Deus nesses pequenos detalhes. Não vemos Deus. Por isso que o Evangelho, ele vai sendo firme para nós, nos mostrando que é necessário voltar o nosso olhar para o Senhor. Tirar, então, o nosso olhar das ilusões, das riquezas terrenas. Riquezas essas que, às vezes, nos dão falsas sensações de poder, satisfação. Mas quando estamos no nosso quarto, no nosso vazio, não nos satisfaz. Não nos satisfaz. Porque falta alguma coisa na nossa vida. Porque falta o tempero na nossa vida. Falta o sabor na nossa vida. Uma comida que não é bem temperada, ela não é bem degustada. E assim é a nossa fé. Se nós temperamos a nossa fé com o amor de Deus, nós conseguimos dar sentido na nossa história, dar sentido na nossa caminhada. Somos caminheiros, somos homens e mulheres, caminheiros, que caminhamos em direção à pátria celeste, que é o céu.
E pelo batismo somos incorporados nessa grande família que caminha evangelizando, que caminha dando testemunho desse amor que é o Cristo. Ah, queridos irmãos, o homem da parábola, ele acumula, constrói celeiros maiores para si mesmo, para a sua segurança futura. A nossa segurança futura é o céu. A nossa segurança futura é a pátria celeste. E precisamos acumular aqui o amor, a generosidade, a esperança, que exige de nós o testemunho, que exige de nós o rasgar do coração. Exige de nós o propósito de vida. Exige de nós o despojamento. Queridos irmãos e irmãs, quais são os propósitos de Deus em sua vida? Você já se perguntou? Quais são os propósitos de Deus em minha vida? Precisamos nos perguntar. Quais são os propósitos de Deus em nossa vida? Deus, Ele prioriza a riqueza que enriquece a alma, nos diz o Papa Francisco, saudoso Papa, que enriquece a alma com a misericórdia, a justiça, o amor e a solidariedade. Porque a nossa vida vai ter sentido, porque a nossa vida então vai ter sabor, porque a nossa vida vai ter amor. Queridos irmãos, temos um santo da igreja, Santo Agostinho. Ele teve uma vida de busca. Agostinho buscava pela verdade perfeita. Agostinho buscava a sabedoria. Agostinho passou então em seitas. Agostinho então se formou em uma escola de uma boa oratória. Agostinho então questionou. Agostinho então foi buscando saciar a sua sede nas coisas terrenas. Assim, Agostinho nos mostra que somente em Deus conseguimos saciar as nossas buscas, os nossos anseios. Para no final do livro Confissões, Agostinho concretizar: eu buscava fora aquilo que estava dentro de mim. Deus está conosco. Deus caminha conosco. E o que Ele nos pede é somente o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.